Deixa eu colocar para gravar. Hoje nós vamos falar com o coração junto, nós vamos falar de concordância nos nossos relacionamentos amorosos, para a gente trabalhar aí essa concordância. Meu nome é Ludmila Lorena, e, né, para quem não me conhece, sou consteladora familiar, sou terapeuta, tô aqui nesse movimento, né, dou cursos, faço formação, constelo e fazendo esse movimento pro mais, para trazer para vocês mais, né, sempre mais, para a gente poder expandir nisso aí. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é relacionamentos. E aí eu escolhi um nome, né, Com o Coração Junto. Boa noite, Marilene. Com o Coração Junto. E eu falo com o coração junto porque o que quer dizer com o coração junto, né? Com o coração junto é quando a gente está em concordância. Quando a gente concorda com algo, a gente está com um coração junto. Aceitar é muito pouco, né? Quando a gente aceita, a gente ainda está muito ainda na superfície e a gente ainda se colocando como maiores, né? Porque eu aceito você, eu aceito a minha mãe, eu aceito o meu pai. E a gente ainda está fora do nosso lugar aí, né? Dentro do sistema, a gente trabalhando sobre posição. Quando a gente está com um coração junto, nós estamos em concordância, né? Entrando em concordância. Então aí a gente está no mesmo nível e a gente só pode ser grande quando a gente entende que nós somos iguais diante de algo muito maior. Então a concordância, ela vem trazendo sobre isso. Então a gente vem trazer o quê? Profundidade, tá? Que é a visão sistêmica da constelação que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem, né, os olhos para ver e a consciência para expandir, porque é além da superfície. A constelação muitas vezes pode parecer muito confrontante, sabe, gente? Ela confronta a gente em muitas questões. Por quê? Porque a gente ainda está numa consciência muito pessoal, a gente ainda está muito nesse pessoal. E aí confronta, porque você tá assim, nossa, mas como assim? Como que vai ser isso, né? Que a gente tá olhando só na superfície. Então, o meu convite para vocês, quando eu vou falar de constelação familiar, quando eu vou falar de visão sistêmica, o que eu venho trazer para vocês? Eu venho falar para vocês de uma consciência um pouquinho mais ampla, que é essa consciência arcaica, que é a nossa consciência ancestral, que a gente olha, a gente amplia mais, a gente sai dessa consciência pessoal, né? Muito pessoal ali, muito voltada ali só para nós, para a gente expandir mais, entendendo o quê? Que nós não somos centro de tudo, né? Que a gente faz parte de algo maior, a gente faz parte de uma família, a gente faz parte de um sistema familiar mais amplo, um sistema mais abrangente. Então, a gente não é uma alma sozinha, a gente faz parte de uma alma, né? A gente é formado de um todo, formado de partes e partes que se interconectam. Então eu estou falando desse lugar, eu não estou falando desse lugar pessoal, eu estou falando de um lugar mais expandido, que traz essa consciência, essa clareza de que nós podemos abrir mais, expandir. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que abrir essa expansão, esse novo olhar, um olhar para a mesma vida, né? Que é um dos meus cursos que eu falo sobre a visão sistêmica, que é esse novo olhar para a mesma vida. Então, é nesse lugar. Então, saindo da superficialidade, saindo do eu, saindo do primeiro andar, para a gente ir para o segundo andar, para a gente ampliar e abrir, para a gente poder perceber mais, a consciência mais. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Preparei uma aula bem legal hoje. Eu acho que vocês que estão aqui vão ter muita clareza de tudo isso, muita clareza de muitas questões aí que vocês ainda não perceberam, que vão trazer muita expansão para vocês, tá? Então, eu vou começar a falar dessa visão sistêmica. Então, eu até trouxe a minha mesinha aqui de constelação. Primeira coisa, quando a gente fala de... quando a gente nasce, né? Quando a gente chega. Então eu vou trazer essa visão sistêmica aqui para vocês entenderem um pouquinho mais e ampliarem um pouquinho mais. Deixa eu só fixar a minha tela aqui. Vou fixar para todo mundo. Letícia, manda o link no meu grupo de formação. Isso. Então coloca aqui, porque assim, vocês estão vendo direitinho, né? Que eu vou trazer explicando para vocês. Então, vamos começar a trazer essa visão do todo para vocês começarem a entender.
Quando a gente chega, e Tatá, sua linda, então quando a gente chega, nós chegamos no sistema primeiro, né? A gente nasce dentro desse sistema. Então você chega aqui, essa pessoa aqui é você. Mas você vem de muito mais. Então atrás de você, quem vem? Você tem uma mãe e você tem um pai. Ai, que lindo que vai ficar aqui nessa imagem. Você tem uma mãe, você tem uma mãe e você tem um pai. Atrás da sua mãe tem a sua avó e o seu avô. Atrás do seu pai tem a sua avó e seu avô. E atrás dos seus avós tem os pais do seu avô. Olha de onde que vem essa vida. Olha como que essa vida vem de longe pra gente, como que ela chega através de nós. Olha aqui, quanta vida vem, quantos encontros e quantos desencontros tiveram que acontecer para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Olha isso. Então aqui eu tô só tratando 3 gerações, tá? Só, apenas 3 gerações. Então, olha que coisa mais linda isso aqui. Então, eu quero que vocês olhem para isso, vejam tudo isso, né? E você aqui. Então, quando a gente nasce, quando a gente chega no sistema, a gente já vem com uma bagagem. A gente não vem sozinho, a gente chega com algo mais. A gente chega com o quê? Com toda essa bagagem ancestral. Isso tudo aqui, gente, compõe vocês. Quando eu tô falando aqui que você é uma parte dessa alma, você é uma parte disso tudo aqui. Então, esse todo formado de partes, ó, cada pessoa é uma parte. Então, cada relacionamento que aconteceu aqui, cada casal que se encontrou e daí veio nascendo os filhos, os seus filhos, eles foram passando a vida para frente. Então, essa vida ela chega de uma fonte maior e chega e vem passando através de vocês. Ela vai fluindo através de vocês. Olha que lindo isso aqui. Podia até tirar uma foto, viu, Letícia? Que eu acho isso muito lindo. Então, a gente faz parte de toda essa teia. Então, quando você já chega, você já vem com o quê? Com a sua bagagem ancestral. Você já tem ali uma bagagem sua, né? Na sua mochila já vem toda essa bagagem aqui. Então, tem muitas coisas boas, muitos caminhos foram abertos, muitos caminhos, né? Muitos foram liberados para você, mas também aqui existe os excluídos, existe as dores, existe tudo isso tá aqui. Existe tudo dentro desse sistema aqui. Então, você já vem com tudo isso aqui. Então, isso aqui é você, tá? Então, fala assim, eu tô honrando o antepassado. Porque isso aqui te compõe. Você é um pedacinho de cada isso aqui para trazer para você. Então, você vem com a sua bagagem ancestral e com a sua bagagem familiar, que você vai viver aqui, quando você é criança, dentro da sua família. Então, eu vou tirar tudo isso aqui e vou ficar aqui só com a mamãe e com o papai, para vocês, que eu vou explicando aqui com os bonequinhos. Eu gosto de fazer os esqueminhas. E aí, você vem na sua mochila com a sua bagagem ancestral, que é dessa turma toda, e você tem aqui as suas experiências que você vive aqui, dentro da sua família, com o seu pai e com a sua mãe. As histórias que você vive dentro da sua casa, que muitas vezes, né, que a maioria das vezes também tem, junto com esses pais, tem as bagagens dele, mas você tem a sua experiência aqui, quando você é criança, dentro dessa bagagem familiar. Então, tudo isso você vai carregar para onde? Você vai carregar para a sua vida, você vai levar para a vida. Então, o primeiro lugar que a gente olha aí, né? Dentro desse todo, o nosso pai é a nossa mãe, de onde vem essa vida. Então, o que acontece? Então, a gente cria aqui, a gente tá nesse movimento aqui, a gente é criança, vou pôr uma menininha aqui. Você é criança, aí você cresce, adolescente, e começa a se relacionar, tá? Aí você vai conhecer um rapazinho, um rapazinho azul, tudo colorido aqui, gente. Um rapazinho aqui, azul, tá? Só que, pra você sair daqui e vir pra cá, você vai ter que renunciar esses pais. O rapazinho também vai ter que fazer o mesmo. Ele vai ter que renunciar aos pais dele. Então aqui eu vou contar a história de uma constelação pra vocês. Pra vocês começarem a ter clareza disso, tá? Sobre renunciar ao pai e mãe. Pra vocês entenderem dessas bagagens que a gente vem. Eu gosto de ensinar dando exemplos, pra que vocês possam entender. O que acontece? A menina chegou pra fazer uma constelação, reclamando que o marido dela era muito infantilizado. Vou pegar o marido dela, o menino. Aqui, peraí, deixa eu só pegar os bonequinhos. Que o marido dela era muito infantilizado.
Isso aqui é um caso, é uma história de uma constelação, tá, gente? Essa constelação, as constelações, cada história é uma história, tá? Eu tô contando um caso pra vocês entenderem sobre isso, sobre renunciar à família, renunciar aos pais. Então, o marido dela era muito infantilizado. E aí a gente foi olhar, então, o que acontece com a gente? Quando a gente não resolve as nossas questões na nossa esfera doméstica, a gente vai levar isso para nossa esfera aqui, para o equilíbrio das nossas trocas. Porque aqui nesse lugar, os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. E nas nossas relações, a gente é igual. Então aqui já está o desequilíbrio, ó. Marido é um bebê e ela é uma mulher, né, que tá aqui fazendo tudo para todo mundo. Ainda tem filho, tem que cuidar do neném, do neném marido, mais dos filhos. Mas aí quando a gente for olhar dentro do sistema dela, aí a gente foi olhar, ela foi olhar para os pais dela, para a questão dos pais dela. O que acontecia aqui? O que acontecia aqui na relação dela com os pais dela? Na verdade, ela ainda estava aqui, nesse lugar. O que acontecia? Ela achava que o pai dela, ela queria proteger o pai dela, papai dela aqui, eu vou pôr ele como criança, tá? Da mamãe dela, porque a mamãe dela não era boa o suficiente pro papai dela. A mãe dela era muito mandona, muito chata, muito cheia de nada estava bom pra mãe, muito insatisfeita. E ela, filha aqui, tinha que proteger o papai dela, da mamãe. Então, o que acontece com essa mulher aqui? Ela já tá fora da ordem. Ela é grande, os pais dela são pequenos. Ela é a filhinha do papai, por quê? Porque ela quer proteger o papai da mamãe. A mamãe não é boa o suficiente pro papai, então a mamãe também é pequena. E o papai também tem que ser protegido, então ele é pequeno também. Então o papai dela é pequeno, a mamãe dela é pequena e ela é grande. Então ela sai daqui como? Olha aqui o lugar, olha como é que é. Os papais dela são crianças e ela que é grande. Aí como que ela vai se relacionar? Gente, como que ela vai fazer para se relacionar? Ela vai se relacionar o quê? Se o homem, que é o papai dela, que é o primeiro vínculo aqui dela, é pequenininho, que homem que ela vai arrumar? Ela vai arrumar um homem? Não, ela vai arrumar um filhinho para ela tomar conta. Um homem fraco. Se a imagem do pai dela já é de fraco, ela vai arrumar um homem fraco também para ela cuidar. Contrapartida, esse rapaz, mas a constelação dela, a gente estava olhando para ela, tá? Em contrapartida, esse papai, ele era um menino, esse homem, né? Ele era um menino que a mãe ficava protegendo e a mãe não deixou o papai ter acesso. Não deixou esse menino crescer. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente vai para o mundo, o homem se torna homem através da mão de quem? Do pai dele. E muitas mães não dão acesso para esse menino, para o papai. Aí eles ficam meninos. E quando eles casam, eles vão casar com quem? Com uma mamãe. Eles não são homem. Eles querem uma mulher para ser mamãe deles. Eles não querem uma mulher para ser mulher deles. Aí o que acontece aqui? Aí, gente, o circo tá aqui pegando fogo. Realmente o casamento aqui, ela é mãe do marido, ele é filhinho e olha tudo fora de ordem. Aqui tá tudo fora da ordem. Então qual que é o movimento que a gente precisou fazer aqui, nesse lugar? A gente precisou mostrar para essa menininha aqui que ela que era pequenininha e os papais dela eram grandes. Pra ela voltar pro lugar dela, ó. O problema dela aqui era um problema de quê? De posicionamento. Ela estava fora do lugar dela. Então, quando ela entende que ela é pequenininha e os papais dela são grandes, aí ela pode ser grande também e voltar para o lugar dela, mas não maior que os pais. E quando ela sai desse lugar aqui de grande e fica no mesmo lugar e volta para o lugar dela de filha, aí aqui ela tem que se posicionar o quê? Não mais como mãe. Ela começa a se posicionar como uma mulher. Como uma mulher. Com essa criança. E aí? E o que acontece? Aí pode acontecer dois movimentos. Aí ela precisa comunicar. Ela tem que sair desse lugar de mamãe desse marido. Porque ela já voltou pro lugar dela. Quando ela volta pro lugar dela dentro do sistema dela, ela volta pro lugar dela aqui. Então ela volta pro lugar dela na vida. Então quando a gente ainda tá com essas questões do nosso sistema, a gente vai pra vida da mesma posição que a gente sai da esfera doméstica, a gente vai para a esfera social. E aí essa mulher precisa se comunicar com esse homem, mas como mulher. E aí esse homem pode. Aí é outra história. Ou esse homem pode olhar para essa mulher que está tratando ele como um homem e gostar e se tornar um homem junto com essa mulher e eles poderem ficar junto. Ou não, ele também pode não querer crescer e voltar para a barra da saia da mãe dele. Isso é uma opção dele também. Mas não
Não é sobre o marido que é uma criança. Vocês entenderam a questão aqui que eu tô trazendo para vocês dessa constelação? Não é o marido dela que é uma criança, a questão é com ela. Ela que precisa voltar para o lugar dela, ela que precisa aprender a se posicionar como mulher, ela que tem que sair desse lugar de mãe do marido, para ela poder cuidar dela, para esse relacionamento poder, e muitas vezes o relacionamento, ele se restaura, viu gente? Quando um volta para o lugar, todo mundo vai voltando para o seu lugar, porque à medida que a gente sai do nosso lugar, é igual a dança das cadeiras, todo mundo também sai do seu lugar. E aí, o que acontece? Tudo sai do lugar. Então, quando um aqui que se propõe a voltar para o lugar, todo mundo vai voltando para o lugar. E não é sobre se ela vai ficar junto ou não. É nisso que eu estou falando sobre o mais profundo. A gente está organizando o quê? Um sistema familiar. Porque isso, ela vai colocar, mesmo que esse homem não queira estar com ela, mas ela vai se posicionar como mulher, como a mãe dos filhos dele, como mulher dele. Isso de alguma forma ou de outra vai impactar nele também. Vai impactar na vida dele, mesmo que ele não queira crescer tanto, mas de alguma forma ele vai ter de alguma forma ele vai sentir esse impacto quando essa pessoa volta para o lugar dela. Então, essa constelação, essa mulher veio, então a questão era sobre o marido? Não, a questão era sobre ela, que achava que os homens eram fracos, tratavam eles como menos, porque ela achava que o papai dela era fraco, ela precisou voltar para o lugar dela, entender que os pais dela são grandes, que ela é pequena, ela voltar para o lugar dela para ela poder ter equilíbrio nas trocas dela. E aqui ela poder trabalhar a questão do relacionamento dela. Entenderam? Vocês entenderam como é importante a gente resolver as nossas questões nos relacionamentos para depois a gente ir para os relacionamentos. Por isso que Bert Hellinger falava, no relacionamento, cada um cuida das suas questões e os dois cuidam do relacionamento. É sobre isso, né? Cada um cuida das suas questões ancestrais aqui e os dois cuidam do relacionamento. E aí, eu vou fazer uma dinâmica para vocês entenderem o que é um casamento, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem, trazer muita clareza para vocês agora sobre o que é um casamento, para vocês entenderem. Então, quando a gente casa com alguém, eu quero que vocês entendam que a gente está a serviço desse sistema. Que os casamentos, eles são uniões para pacificar o sistema, né? Antigamente as pessoas casavam para manter as riquezas, casavam entre raças, e quando conquistavam outro território, eles casavam com o pessoal de lá para poder não ter tanto conflito, para as coisas, para ir pacificando tudo isso. E o que o seu relacionamento precisa pacificar dentro de você? Quando uma pessoa te incomoda muito, o que está te incomodando? É sobre você. O que dentro de você tá mexendo, tá movimentando. Eu não tô falando aqui que você tem que ficar casada ou que você não tem que ficar casada, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre as nossas uniões pacificadoras. Então eu vou explicar para vocês entenderem. Ó, aqui tá a minha família, é azul. Vou fazer isso aqui para vocês entenderem bem claramente, eu vou fazer com os bonequinhos. Deixa eu só pegar, olha que tem um aqui. Olha aí. Aqui tá a família do João e aqui tá a família da Maria. Maria, João. Então aqui tá a Maria, Maria é azulzinha. Aqui tá João, João é amarelinho, tá? Então aqui tem toda a linhagem da Maria e aqui tem toda a linhagem do João. Aí a Maria e o João se conhecem. E aí eles resolvem se casar. E quando eles se casam, a Maria não é mais azulzinha, nem o João é mais amarelinho. Porque azul com amarelo dá verde. Quando a gente casa, a gente mistura a nossa alma com o outro. As nossas uniões, né? As nossas uniões, o nosso casamento são algo muito profundo, né? A nossa alma se mistura com o outro. Quando fala assim, é sobre isso que eu quero trazer clareza para vocês, que a gente separa, que casamento é indissolúvel e tal. Não é que você não pode separar ou pode separar, não é sobre isso. É porque quando duas pessoas se juntam, a união delas, a alma delas se misturam e elas nunca mais, e a Maria nunca mais vai ser azul e o João nunca mais vai ser amarelo. Os dois são verde. E o filhinho deles é essa misturinha aqui. E
aí, as pessoas, então, trazendo para relacionamento, olha aqui a clareza que eu vou trazer para vocês. A moça não gosta da sogra, mas ele é essa sogra. E ela também agora misturou tudo aqui, gente. Ela acha que a família dela é melhor. Só que ela já tá misturada com toda essa família aqui. Aí, o filhinho dela, que é verdinho, ela quer que ele seja azulzinho. Mas ele não é azulzinho. Ele é verdinho. Ou então o papai quer que esse menininho seja amarelinho. Só as coisas da família dele. Porque a família da mãe não é boa. A família da mãe é ruim. A família da mãe não presta. Então o menino tem que ser só amarelinho. Só a família dele. Só as coisas que é do lado da mãe dele. Vocês acham que é possível, gente? Não é possível. Essa criança é a misturinha do azul com o amarelo. Ele é verdinho. Ele é um pedacinho desse papai, um pedacinho dessa mamãe. Assim como nós também somos a misturinha deles. Assim como a Maria é um pedacinho da mamãe azul, um pedacinho do papai azul. Assim como o João é um pedacinho da mamãe amarela, um pedacinho do papai amarelo. E quando os dois juntos, e é assim que vai acontecendo as uniões, entende? As almas vão se misturando. E é nesse lugar que as pessoas não entendem, tudo bem, então o que acontece quando um relacionamento não dá certo? Quando, gente, um relacionamento, os dois ainda querem estar juntos, tem como salvar um casamento. Porque um ainda tá tentando, o outro tá tentando, cada um vai resolvendo a sua questão, os dois vão resolvendo as questões do casamento. O casamento, ele tá a favor da vida, ele tá a favor do fluxo da vida, ele tá indo pra frente, ele gera filhos. Mesmo que você não tenha filhos, você gera projetos, vocês vão caminhar para mais, para a vida, quando os dois estão juntos para isso. Mas quando é caso só de um, que só um que quer ficar junto, o outro não quer, né? O outro ainda está muito emaranhado nas questões dele aqui, porque quando para a gente poder ir para um relacionamento, a gente precisa estar para frente. A gente não pode estar aqui para trás, querendo salvar papai, maior que papai, maior que mamãe, dentro dos problemas. Então, a Maria renuncia à família dela, que não é abandonar a família, gente, ela renuncia isso aqui, e o João renuncia isso aqui para eles poderem ser verdinho, para eles poderem construir a história deles. Por quê? Porque quando aqui é um clã, aqui é outro clã, é a união de dois clãs, é um casamento de dois clãs, é uma união pacificadora. E qual que é a imagem do clã? Dentro do pertencimento da constelação familiar, a gente faz tudo para defender o meu clã, eu faço tudo para defender o meu clã. Né? E o que é certo e errado para uma família, às vezes para outra não é errado. O certo e errado é diferente. Então esse conceito de certo e errado, que fica muito nessa consciência pessoal, ele é muito pessoal, é uma consciência muito limitada, porque o que é certo para um não é certo para o outro, ou o que é certo para o outro não é certo para o outro. Então a consciência aqui. Então esse casal aqui vai ter que abrir mão de algumas questões para os dois juntos poderem construir a vida deles, para os dois juntos poderem construir a história deles. E aí, o que acontece aqui, né? Então, falando da questão das crianças, que os pais querem que os filhos sejam só igual a mãe ou só igual ao pai, então que seja, só que eles não entenderam que eles já são a mistura disso e os filhos é a mistura dos dois. Mas vamos pôr que esse casal não deu certo, né? Vamos pôr que João tá muito emaranhado aqui com as questões, aqui Maria faz de tudo para esse casamento dar certo, mas não dá, ele não quer saber dela, ele tá muito aqui querendo com os problemas dos pais, e aí eles precisam separar. Ok, eles podem separar, mas a Maria, ela nunca mais vai ser azul, gente, ela vai ser verde. Ela pode casar de novo, ela pode começar a vida dela de novo, entendendo que ela é verde, que agora ela é verde. Que aí ela pode se juntar com o fulano de tal, se ela quiser um segundo casamento, eu vou falar sobre o segundo casamento, aqui aí ela vai ser verde clara, quando ela misturar com esse aqui. Vocês entendem a grandiosidade que é um relacionamento, que é um casamento? Quantas misturas de almas elas vão acontecendo, vão se misturando? Eu fico pensando nisso, um nível grande do mundo, né? Que uma pessoa de lá casa com a pessoa de cá e vai casando todo mundo. Que um dia eu acho que todo mundo vai ser a alma da mesma cor. Vai ficar tudo junto. Olha que bonito isso. Olha a profundidade que é um relacionamento. Olha a profundidade que é um relacionamento amoroso. E para que um relacionamento amoroso, vou tirar
o Zezinho aqui, tá? Vou deixar o João pra vocês não ficarem tristes, porque esse cara é tão verdinho aqui, né? E para um relacionamento dar certo, para isso a vida poder passar para frente como elas passaram aqui, né, dos nossos antepassados, a gente precisa estar com o coração junto. A gente precisa estar em concordância com os nossos destinos, como a vida chega pra gente poder transbordar. Porque se a gente não tomar a vida que chega até nós, se a gente não pegar essa vida que chega aqui, porque o que seria renunciar? Né, que eu falo renunciar a esses pais, porque você vai tomar a força desses pais e vai levar a vida para frente. Você que também vai tomar a vida que vem aqui de toda essa ancestralidade e vai passar a vida para frente. Então, quando você toma toda essa vida que vem de toda essa ancestralidade que eu coloquei aqui para vocês primeiro e recebe tudo isso, o que vocês se tornam? Vocês se tornam pessoas maduras e doadores. Vocês podem transbordar, porque vocês têm tudo o que vocês precisam para transbordar. Vocês transbordam e passam a vida para frente o quê? Transbordando. Qual que é o nosso maior problema dentro dos relacionamentos? Que nós não recebemos a vida do jeito que ela chega. Nós ainda temos muito ponto de vista aqui com a vida como ela chegou. Ah, minha mãe podia ter sido assim. Ah, meu pai não podia ter assim. E o que isso faz que a gente se torne? Faz que a gente se torne tomadores. A gente fica tomadores. O que a gente não toma aqui, a gente quer tomar aqui. Então, toda vez que a gente tem uma insatisfação no nosso relacionamento, por isso que eu falo, gente, cuide de você primeiro. Cuide de você. Por quê? Porque a gente tem que tomar a vida que chega até a gente. Independente se você vai ficar casado ou não, você tem que tomar aqui. Porque se você ficar como tomadora, esperando que o outro faça alguma coisa pra você, esperando que o outro, faz no lugar de mãe do outro, porque você não queria ter resolvido o problema do papai, você não resolveu, ou no lugar de filhinho, porque ninguém cuidou de você, mas ele tem que cuidar de você. Eu perguntei pra moça, e qual que é a sua questão? Ah, porque ele não cuida de mim. Eu falei, você quer um marido ou você quer um papai? Quem cuida de você é seu papai. Quando a gente fica adulta, a gente cuida da gente, porque você é uma adulta. A adulta cuida de si. Você tem um relacionamento para quê? Para somar. Entendendo aqui que quando você se torna esse verdinho, você já vem feliz de casa. Vocês já tem tudo o que vocês precisam. Vocês não precisam ficar querendo tomar aqui. Porque o que faz a gente ser esses tomadores? A gente ser tomador, a gente ficar na sobrevivência. Porque a gente está tomando do outro aqui. Então, na prosperidade, a gente fica na sobrevivência, que a gente quer tomar o tempo todo, né? A gente está na sobrevivência do nosso relacionamento, que a gente está sempre esperando que o outro ame a gente do jeito que a gente quer que ele ame, faça as coisas pra gente do jeito que a gente queria que fosse. O jeito dele não tá. Você não toma o amor dele do jeito que chega, né? Porque quando você é doador e está transbordando, o que chega pra você, você pode receber o outro como ele chega, com o amor que ele tem pra te dar, da forma que ele tem. Porque você já está preenchido, você já vem feliz de casa. Aquilo ali só vai acrescentar. Então você para de relacionar com o outro dentro das compensações, querendo compensar que o outro te dá uma coisa que a sua mãe não te deu, te dá uma atenção que seu pai não te deu, que não te rejeite como seu pai te rejeitou, ou que ele não traia você como o seu pai traiu a sua mãe. Entende? Esses emaranhados todos, que ele te trate com educação, respeito, e você não seja abusada, como você viu lá do relacionamento dos seus pais. Então, quando a gente toma a vida, a gente para de ser tomador, a gente passa a ser doador. E é muito diferente daquela pessoa também que está querendo salvar, quer salvar o outro. Aquele primeiro caso que eu falei, que a pessoa está grande, ela é o quê? Salvadora. Ela acha que ela é melhor do que os pais, então ela acha que ela vai salvar todo mundo, porque ela é melhor que todo mundo. Então, qual time que vocês acham que ela está? Ela também está no time dos tomadores. Porque ela ainda não transborda, ela não tem e dá tudo que ela não tem. Ela não tomou e quer dar tudo que ela não tem pro outro, para que ver se o outro é uma mendiga de afeto, né? Faz tudo pro outro, a tempo e a hora, para ver se o outro olha para ela, se o olho reconhece ela, porque ela tá querendo, ela não tomou o amor dos pais, ela não tomou aquela força, então ela fica naquele lugar de, porque os pais eram pequenos, né? Eles não podiam dar muito para ela, então ela fica naquele lugar de grande, ela não toma nada de trás, fica no lugar de grande, querendo que o outro, fazendo tudo pro outro reconhecer ela, validar ela e tá com ela, e aí ela não consegue, aí ela fica cansada, excessivamente sobrecarregada. Pessoas excessivamente sobrecarregadas, elas estão como? Fora do lugar.
estão no lugar de grande dentro do sistema delas. Então, quando vocês conseguem entender que a gente já vem feliz de casa, que a gente tem tudo que a gente precisa, e aí você pode transbordar. Então, o relacionamento ele pode chegar e você vai ter mais clareza para ver o que pode chegar e o que não pode, o que vai funcionar para você e o que não vai funcionar para você. Porque nesse lugar, quando você transborda, que vocês estão aonde? Na identidade de vocês. Aí sim vocês são quem vocês são. Porque aí vocês não têm que defender lado. Não tem que defender o lado da mamãe, não tem que defender o lado do papai. Vocês podem ser essa mistura toda. E aí, vocês podem transbordar e receber o outro. Amar o outro, amar ele com tudo que vem junto com ele. Com toda a vida que vem junto com ele. E a gente, nos nossos relacionamentos, a gente é igual. E a gente só pode amar aqui, né? A gente só pode amar o que é igual. A gente entender aqui essa igualdade. Tem uma frase aqui. Peraí. Meu livro. Guardei. Tá em cima da minha cama. A gente pode estar junto com o outro quando a gente entende que a gente é igual. Então, quando a gente, por exemplo, tem muita raiva da outra pessoa, a gente tem muita raiva. Quando você entende que perante uma força, algo maior, você é igual ao outro, você pode... Isso. Deixa eu pegar aqui meu livro. Vou colocar atrás, que eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês. Olha que lindo. Tudo aquilo que se torna igual aos outros o torna grande. Tudo aquilo que o desvia da igualdade perante os outros te torna menor. Amar significa reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Humildade significa o mesmo. Reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Isso foi essa aqui é uma história de uma constelação aqui de um livro de Bert Hellinger. Então, para vocês entenderem, então que vocês, quando estão com o outro, vocês ficam aqui misturados, vocês são iguais. Vocês precisam trazer equilíbrio para as trocas de vocês, precisa equilibrar a relação de vocês para que a vida aqui possa fluir adiante e liberar o fluxo para os que vêm depois de você. E por isso que a gente cuida das nossas questões, para a gente liberar o fluxo que fica interrompido aqui e poder fluir para frente. Ficou claro, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei. Ficou alguma dúvida? Eu quero que vocês tenham clareza disso que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. O que é estar com o coração junto? Pode falar, Thalita. Ah, tá. Quando a gente sente muito... Isso a gente vai trabalhar na mentoria que a gente vai fazer semana que vem, né? Quando a gente tá com muita raiva, porque a gente tem uma questão que Bert Hellinger fala, que o perdão, ele é disfuncional. Por quê? Porque, por exemplo, ele faz você se sentir maior. Por exemplo, uma pessoa vem aqui e faz algo com você. Vamos especificar aqui, tá? Esse homem aqui, vamos colocar que ele trai essa mulher. Aí ele arruma outra mulher aqui, né? E trai essa mulher. Aí, o que acontece? Ele pede perdão para ela. Ele faz algo e ela que vai resolver se continua ou não com o relacionamento. Né? Isso gera muita raiva, isso gera muito desequilíbrio no sistema. Então, aí não pode perdoar, não é perdoar. A gente tem que entender que a gente é igual. A gente não é melhor. Ele ter feito isso com você não faz de você melhor. Você precisa vai ter que sair de um monte de idealização pra você sair desse lugar de vítima, né? Daquela imagem idealizada que você tinha do seu relacionamento, de você como esposa, para você sair desse lugar de vítima, né? Entender que você é igual. Então, ele vai falar, eu sinto muito o que eu fiz com você. Aí ela vai falar, eu também sinto profundamente. O que você pode fazer para recompensar tudo isso? Isso traz igualdade. Agora, quando tem muito desequilíbrio, isso traz raiva. Traz raiva.
Porque pensa, o homem vem cá e pede perdão para ela e ela é obrigada a perdoar. Ela perdoa com ódio e fica com ódio a vida inteira crucificando esse homem e com medo dele trair ela com raiva, porque ela fica num lugar e ele fica em outro. Esse relacionamento fica assim, não fica equilibrado. E a raiva vem desse lugar. A raiva é uma dor inflamada, que fica inflamada. Quando não tem equilíbrio nessas trocas, quando não tem compensação equilibrada nessas trocas, aí a gente tem muita raiva. E como que a gente trabalha a nossa raiva dentro da constelação familiar? Sentindo muito profundamente, entendendo que a gente é igual, saindo do lugar de vítima. É só assim que a gente pode trabalhar a nossa raiva. Então, Sim, aqui eu tô falando de relacionamento, mas para todos os tipos. Então, quando sai, porque a pessoa desequilibrou, às vezes você deu demais, a outra não quis, não fez do seu jeito, e você vai ficar com raiva, porque ficou desequilibrado essa questão. Tô com raiva, ele não me pediu desculpa, que raiva que ele não fez assim, do jeito que você queria que tivesse sido, né? Você tá naquele lugar de vítima e de idealização, porque quando a gente tá no lugar de vítima, quando a gente tá idealizando um lugar pra gente sair do lugar de vítima, não é só sair do lugar de vítima. Sair de vítima, muita gente acha que já saiu. Mas você saiu do lugar de idealização? Porque a gente aqui em relacionamento, falando de relacionamento, a gente idealiza o tempo todo. A gente às vezes casa com uma pessoa. Hoje mesmo eu fiz uma constelação. Uma das constelações que eu fiz hoje é isso. A moça falou, olha, eu tive que sair... Né? Ele sempre foi assim, desde quando eu casei. E eu queria que ele tivesse sido diferente. Eu falei, você idealizou uma pessoa que nunca existiu. E ela ficou casada 20 anos com esse homem que nunca existiu. E aí ela fica com muita raiva dele. E aí, como é que a gente trabalha essa raiva dela? Entendeu, Thalita? Como é que eu vou trabalhar essa raiva dela? Ela entendendo que ela que criou uma idealização de uma pessoa que nunca existiu. Ela esperou algo que ele nunca prometeu que ia dar pra ela. E ela tá 20 anos esperando. Ou ela segue entendendo que ele é assim, ou ela vai seguir a vida dela dentro do que ela quer fazer. Mas não adianta ficar com raiva. Então, quando ela entende isso, ela se equilibra com esse homem, né? Ela já não tá naquele lugar, ele não faz isso pra mim, eu queria que ele viajasse comigo, eu queria que ele fosse assim, eu queria que ele fizesse essa... Não, ela é igual. Aí a gente pode trabalhar a raiva. E aí a gente não precisa ficar com raiva, tá? Então eu sou como você, exatamente como você. Quando a gente sai desse lugar, desse desequilíbrio, entendendo que nós somos iguais, a gente não precisa ter raiva. Quando vocês entendem aqui o que eu quis trazer pra vocês, que quando você casa, os dois são verdinhos, tá? Os dois no mesmo barco. Mesmo que vocês se separem, vocês vão continuar sendo verdinho. Não que vocês estão juntos, mas a alma de vocês aqui já misturaram, mesmo que vocês sigam outro caminho. Então, de alguma forma, vocês são iguais. E vocês só podem seguir o caminho de vocês quando vocês tiverem honra, o casal tiver honra um com o outro. Ela fica com 50% do que deu certo e do que deu errado, ele fica com 50% do que deu certo e do que deu errado, e aí eles podem, sim, seguir o caminho deles. Entendendo que ela nunca mais vai ser azul e ele nunca mais vai ser amarelo. Que agora eles são verdinhos. E que os filhinhos deles é a misturinha deles, no caso. Mesmo que o casal não escolha mais estar junto, dentro dessa criança aqui, é um casamento perfeito. É uma união eterna. Os filhos eternizam as nossas uniões. Porque mesmo que esse filho, né, esse filho aqui fique com a mãe precisa amar o pai, mesmo não estando mais com o pai, que existe no filho dela. E quando essa mãe fica com raiva desse pai aqui, que foi embora, por exemplo, o que acontece? Essa mamãe aqui fica com raiva desse papai, e quando a mulher tem raiva do pai, o que acontece? Ah, ele fez isso comigo, ela se fica nesse lugar de vítima, né? Nesse desequilíbrio todo, ela também fica com raiva de metade dessa criança, porque metade dessa criança é esse papai. Aí o que esse menininho faz aqui? Imita o papai. Para que aquela parte dele, do papai dele, seja vista de alguma forma. Aí ele repete o pai. É sério isso, né, gente? É profundo, né? Ó, quando alguém diz para elas, seu pai é um bêbado ou algo parecido, não seja como seu pai, a criança se tornará exatamente como seu pai.
por fidelidade a ele. É esse o efeito na alma desse tipo de influência vinda de fora. Não, a criança quer se tornar como seu pai. O filho diz ao pai: quero me tornar como você. Então o pai olha para com amor e diz: você também pode fazer as coisas um pouco diferente de mim. Isso libera as crianças de se desenvolver fora da influência dos pais. E aí também funciona para a mãe, né? Quando os filhos começam a agir muito como os pais, aí a mãe pode falar: olha, você pode ser igual ao seu pai se você quiser, mas se você quiser também, você pode ser um pouquinho diferente. Isso é uma frase super contraditória, que muitas mães têm medo de falar, mas isso liberta as crianças. Estão falando dessa misturinha aqui dentro do relacionamento. Então agora pensa a gente como adulto nos nossos relacionamentos, quando a gente entende que a gente é esses dois. Quando a gente entende que é essa força, a gente pode ser o nosso azul completo para se tornar verde. Mas se a gente às vezes está só na esfera da mãe ou só na esfera do pai, a gente não está na nossa identidade completa, porque a nossa identidade completa é a força dos dois. Então se você não está na sua identidade completa, por exemplo, como que você vai ser uma verdinha inteira? Como que você vai fluir para frente? Mesmo que você tenha filhos, às vezes você está aqui, ó. E acontece em muitos relacionamentos, pessoas que se casam, que nunca se casam. Por quê? Ela está aqui totalmente envolvida nos problemas dos pais, ele está aqui totalmente envolvido nos problemas da linhagem da família, e aqui chegam os filhos. Aí muitos filhos, sabe aqueles filhos que acham que os pais não olham para eles, que não vê os pais? Por quê? Porque os pais estão tomando conta de coisas aqui, ó. Estão aqui olhando para trás, olhando para as questões da família e não olham para frente. Aí o que vai acontecer com essa criança aqui? Ela vai querer salvar o papai e vai querer salvar a mamãe. Aí o que vai acontecer com esse menininho aqui? Vai sair fora do lugar, vai ficar grande, aí desanda todo o sistema familiar. Então, para vocês entenderem como é importante vocês voltarem para o lugar de vocês e fazer o movimento de vocês dentro dos relacionamentos. E como que é importante os relacionamentos? Por isso que eu gosto tanto de falar de relacionamento. Porque é nesse lugar do relacionamento que a gente vai aprender a tomar essa força dos pais para poder passar essa vida para frente de alguma forma, né? Então, quando você é inteira aqui, você é inteira aqui, a gente pode se relacionar, a gente pode casar de verdade, estar junto de verdade. Porque muita gente casada, gente, que até hoje não é casada. Tá tão emaranhado aqui, ó, que não consegue olhar para a esposa, ou a esposa não consegue olhar para o marido por inteiro. Para poder ir, mesmo que vocês não tenham filhos, porque às vezes o casal não tem filho, mas o casal tem projetos, porque olha quando eu falo que a junção de dois clãs é uma união pacificadora. Se a gente entende que esse aqui, que se toma isso aqui, você é um doador, e toma isso aqui é um doador, pensa a união desse casal. Se eles não são mais tomadores, eles são dois doadores, isso aqui é prosperidade pura. Você é prosperidade, você é casal rico, casal que tem dinheiro, que não vive só na sobrevivência, casal que cuida dos filhos, cuida da família, prospera, faz algo de bom no mundo, porque são doadores, estão a serviço da vida. Só o que acontece com a gente? A gente acha que os nossos pais têm que servir a gente cresce ainda achando que o papai e a mamãe têm que servir a gente. E aí, quando você acha que você continua tomador, porque você ainda acha que esse papai e mamãe fez pouco, que ele ainda tem que te servir. Aí você acha que o papai e mamãe ainda tem que te servir. E vocês não se colocam a serviço da vida. Quando você entende que você tem tudo o que você precisa, que você tá cheio, que você pode ser um doador, e o que é ser um doador? Quando você se coloca a serviço da vida. Você serve a vida, não é a vida que te serve. Porque quando você não recebe a vida que chega pra você, você quer que a vida serve você. Você quer que a vida faça pra você do jeito que você gostaria que tivesse sido e não foi. E aí você fica fazendo pirraça. Ah, meu pai me abandonou. Ah, minha mãe era muito autoritária. Ah, porque nananã. Ah, porque eu era pobre. Ah, por causa disso. Então, a vida tá me devendo. A vida me deve. O que acontece com isso? São pessoas extremamente endividadas. Pessoas que têm muitas dívidas financeiras. A vida tá devendo pra ela, ela vive endividada. O marido tá sempre devendo, porque a vida deu pouco, não recebeu o suficiente. Agora, se você recebe, você se coloca a serviço da vida, você serve a vida, você serve o seu relacionamento, mas como um doador, como uma pessoa que tem e transborda, não como salvadora. Aqui no caso da mulher que eu coloquei pra vocês, que quer ser maior, que quer ser a mãe, que quer mandar, quer falar o que o marido tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Não. Quando você está no seu lugar, no seu sistema, você pode
transbordar e estar a serviço da vida. Aí você vai ter relacionamentos prósperos, você vai ter prosperidade, você vai ter filhos prósperos e a vida vai poder caminhar para frente. Ficou claro, gente? Consegui trazer clareza para vocês? Me falem aqui. Que eu quis trazer assim bem desenhadinho para todos vocês entenderem. Para trazer assim, para bugar mesmo, dar uns... para vocês entenderem e ter clareza disso. Então, a partir do momento que vocês estão juntinhos, vocês já não são mais aquela corzinha do clã, já tá tudo misturadinho aqui. E é por isso que a gente constela, por isso que a gente olha, porque às vezes a gente tá com uma questão do relacionamento, mas que às vezes não é nem do relacionamento, é uma coisa para trás. É uma coisa que veio de trás. E a gente tem que resolver as nossas questões pra gente fluir no relacionamento. Quantas pessoas, eu falei isso aqui na aula passada, né? Quantas pessoas chegam falando que às vezes... Porque a constelação a gente trabalha com fatos. Então os fatos, eles são extremamente individuais. Então cada pessoa tem uma história. Aqui eu tô contando relatos, contando fatos, mas isso não quer dizer que cada pessoa tem as suas questões dentro dos seus fatos, porque cada pessoa tem um sistema, cada pessoa tem a sua individualidade também, né? Cada pessoa vem de um clã. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês, mais o geralzão, para vocês entenderem, porque tem as questões específicas, né? Cada pessoa é um caso, às vezes está num movimento interrompido, às vezes está numa postura diferente, mas para vocês entenderem assim com mais clareza, porque quando a gente faz a constelação é uma coisa mais específica de cada um. Mas aqui eu quis trazer para vocês terem clareza para quê? Para que vocês possam concordar com a vida como ela chega, para vocês estarem com o coração juntos aqui, para vocês poderem caminhar para frente, para vocês poderem irem por mais. Mesmo que vocês não estejam juntos, aqui com o coração juntinho, mas que vocês possam seguir a vida de vocês em harmonia. Não quer dizer que vocês precisam ficar casados para sempre, mas vocês precisam entender que vocês já se misturaram aqui, que isso aqui te compõe, que a constelação familiar, a visão sistêmica, ela flui no rio da honra. É honra, a gente tem que dar honra. Então, quando você escolhe seguir o seu caminho aqui, você tem que entender que isso aqui te compõe, tudo isso que veio antes, e isso aqui também te compõe, faz parte da sua história. E aí você pode seguir seu caminho com honra, começar sua vida de novo, fazer de novo, porque a vida é viva. Ou então não, você pode restaurar seu casamento e pode ficar junto aqui, mas sempre em honra. Porque também tem quantas pessoas que separam que não honra, né? É como se a pessoa se separasse e ela acha que ela voltou a ser azul, né? Ela voltou a ser azul e o filho dela também é azul, né? Ela volta aqui e acha que todo mundo é azul e exclui tudo isso aqui. Vai dar certo? Não, não vai funcionar. Sua vida não vai pra frente. Se você não resolver, não tem jeito de ir pra frente, gente. Vocês têm que resolver, trazer honra, incluir, reconciliar com tudo isso, do jeito que foi. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. A vida é viva, é o movimento da vida viva. A gente está movimentando mais e está construindo as nossas histórias, está fazendo as nossas escolhas, mas como adulto a gente escolhe ficar junto, é uma escolha sua. Toda escolha tem seu bônus, toda escolha tem seu ônus. Você escolhe separar e encontrar outro relacionamento, tem seu bônus e tem seu ônus. Então, o que você faz, o que você não faz, não é o mais importante. Igual eu falei pra vocês, não é superficial, é a profundidade. Que vocês podem fazer a escolha que vocês quiserem, mas sempre na honra, entendendo que tudo faz parte, que tudo pertence e que tudo isso compõe vocês. Então é sobre isso que eu quero que fique bem claro para vocês entenderem sobre o relacionamento. Espero ter trazido clareza para vocês, né, pensar bem sobre isso. Na semana que vem, segunda-feira da semana que vem, eu vou dar uma mentoria sistêmica. Só que a mentoria sistêmica, eu vou trabalhar essas questões por aqui também, mas eu vou trabalhar com exercícios sistêmicos. Então, eu vou trabalhar na prática, especificamente com cada um de vocês. Assim, né? Cada um de vocês vão fazer os exercícios e vocês vão ter clareza dentro dos exercícios sistêmicos, né? Vocês vão sentindo, vão percebendo, para vocês terem clareza dessas situações com vocês, tá? Então, se vocês quiserem, né, dar continuidade, trabalhar com a mentoria sistêmica, aí a mentoria sistêmica vai chamar mentoria sistêmica para relacionamentos amorosos. Então, na mentoria eu vou explicar algumas coisas, mas eu vou fazer mais exercícios pra gente
trazer isso para a prática, para a gente incorporar tudo isso, né? Para a gente trazer clareza para tudo isso. E no final, eu sorteio uma das pessoas que estiverem presente para a gente poder constelar uma questão no tema do assunto ali, né? Naquele tema de relacionamento amoroso, uma pessoa que possa ter um tema que possa contribuir com o grupo todo. Então a gente ainda encerra esse grupo, essa mentoria sistêmica com essa constelação, que aí a gente escolhe, né? A gente vê quem que é a pessoa que tem, a gente pode fazer um sorteio, a gente vê, depende da energia do grupo, a gente ainda vai fazer uma constelação no final, tá? Então já vou colocar no grupo aqui sobre a mentoria. Espero que aqui vocês tenham gostado dessa aula. Eu já penso que possa já contribuir bastante com vocês. Eu preparei com muito carinho, faço essas aulas mensais com muito amor para vocês. Se vocês quiserem trabalhar algo mais, perceberem que precisa de algo mais, vamos fazer a mentoria sistêmica para relacionamentos amorosos. Vai ser uma mentoria sistêmica muito bacana. Nós vamos trabalhar muito essa energia aí do tomador e do doador. A gente vai trabalhar isso aí na prática para vocês poderem entender como que vocês vão fazer esse movimento aí, para vocês poderem fazer esse movimento para doador. Tá? Vou trazer mais clarezas. No final a gente vai fazer a constelação, que eu quero que vocês saiam assim, né? Entendendo claramente, trazendo isso para vocês, tá bom? Então quem quiser vir, pode vir. Quem não puder, né? Eu penso que já eu pude contribuir de alguma forma, mas eu sempre podendo contribuir vocês pro mais, assim, sempre caminhar pro mais, tá? Fico muito feliz e muito grata de vocês fazerem parte do grupo, tá junto comigo aí. Eu tô sempre trazendo o que eu posso contribuir de melhor para vocês, porque trazer essa visão sistêmica para vocês, né, mudar, é uma mudança de consciência aí pro planeta. Trazer um pouquinho mais clareza, mais consciência, e a gente poder expandir isso cada vez mais, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, muita gratidão. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Eu tô aqui à disposição de todos vocês.